Bom, vimos aí então como que faz para medir tensão e depois corrente. Agora, como ficaria, por exemplo, se eu precisasse medir a potência? Qual equipamento seria responsável por medir a potência? Vou posicionar de novo aqui a bateria. Tá? Vou colocar aqui dois resistores. Por um de 20 kΩ, 200 ohm, 200 ohm. E o outro aqui de 100 ohm. E a bateria vamos por 30. Fechar o circuito. Ok. A corrente elétrica. Então eu posiciono aqui o meu amperímetro em série com quem eu desejo fazer a medição. Nesse caso é um circuito simples em série, então a corrente é igual para os dois, tá? Então a corrente aqui, ó, é 0,1 ampere, tanto para o R1 como para o R2. E a tensão? Então é proporcional. Se aqui é 200, aqui é 100 e eu tenho 30, provavelmente aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 10, mas vamos confirmar. Vamos pôr um voltímetro em paralelo aqui com o meu R1. Deslocar aqui. Então compartilha terminais, está em paralelo, né? Vai dar 20. 20. E vamos posicionar outro aqui para confirmar a tensão no R2. Tá? Somando as duas, eu tenho aqui a tensão da bateria. Qual seria a potência, por exemplo, dissipada no R1? A gente sabe, né, que potência ativa em circuito de corrente contínua é tensão vezes corrente, tá? Em corrente alternada, aí a gente tem a questão ali do fator de potência, né, e teria aqui o cosseno φ. Mas se eu fizer o produto de tensão vezes corrente, eu já tenho a potência. De modo que ali no R1, potência no R1, tensão nele é 20 vezes 0,1. Então a gente tem 2 watts. E a potência no R2, a tensão nele é 10 vezes a corrente, que é 0,1, 1 watt. Tá? Então a potência total fornecida aí pela fonte seria o quê? 3 watts. Tá? Basta fazer o produto. Bom, a isso a gente pode confirmar qual equipamento seria aí o responsável por fazer essa medição. É o watímetro, tá? Tem ele aqui disponível. Então vamos lá ver como fica o uso do watímetro daí no caso num circuito. Vou apagar esses que eu coloquei aqui. E vamos posicionar o watímetro. Se analisar aqui, ó, ele vai ter esse terminal aqui, não usa, tá? Ele vai ter basicamente 4 que a gente vai usar. Ele tem terminais para monitorar tensão, tá? Mais e menos. E vai ter terminais para monitorar a corrente. Então esse tipo de equipamento a gente usa ele tanto em série como em paralelo com quem se deseja aí monitorar, tá? A potência. Ele está aqui em VA, né? Mas a gente pode alterar para medição de watts, kVA, kVAR, VAR, mili, VAR, né? Vamos deixar aqui em watts, tá? Porque a gente quer medir a potência. Como que eu posicionaria ele então? Vou abrir aqui o meu circuito, tá? Aí assim, aqui onde está a setinha é a corrente. Então é como se eu completasse o circuito com ele. E aqui onde está o mais e o menos, eu vou monitorar a tensão de quem eu desejo ver a potência então, né? Assim, P igual a V vezes I,
Então o equipamento ele faz o que? Ele faz o produto da leitura, né, do que ele está vendo aqui em corrente e do que ele está vendo em tensão, tá? A grandeza propriamente dita, potência, né, em watts, ela não é medida, porque ela é dissipada na forma de calor. Mas a gente sabe que ela é o produto de tensão e corrente. Então ele vai medir a corrente, vai medir a tensão aqui no R1, tá? E vai fazer o produto para achar a potência dissipada aqui no R1. Vamos simular? 2 watts, né? Foi justamente o que a gente calculou aqui como potência aí do R1, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui para o R2. Posicionar outro watímetro para monitorar a tensão e corrente dele. Então abro o circuito, posiciono aqui um watímetro, completo, né, o circuito aqui com a escala, as ponteiras de corrente. Completei o circuito de modo que o fluxo passe por ele. E aí o voltímetro dele a gente pega em paralelo com quem se deseja medir. Deu 1, né? Vou mudar para watts aqui. 1 watt. 1, tá? Potência total fornecida pela fonte, 3 watts. Ok? Bom, então dessa forma a gente utiliza o watímetro, que seria aí o instrumento, né, para fazer a leitura da potência. A gente monitora tanto a corrente como a tensão.